pediu para que João transcrevesse, né, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Só tinha 7 igrejas naquela época? Claro que não, né? O 7 é um número simbólico e simboliza o número perfeito, né? Na questão aqui da terra, para a humanidade. O 12 é um número completo na eternidade, mas o 7 é para nós. Então, quando está falando das 7 igrejas, é porque é para a igreja toda, é para nós, né? Toda a igreja, desde 2000 anos até agora, né? E nós precisamos aprender, e durante 7 cultos, então, nós vamos estar falando cada culto sobre uma das igrejas. São 7 igrejas, 7 cultos, nós vamos falar sobre isso. Qual que é a minha ênfase nessas pregações com a igreja, com os irmãos? É porque todas as cartas, todas, ela encerra com a seguinte ênfase, né? Ao que vencer, ao que vencer. Então, presta atenção, todo crente é um vencedor? Todo crente é um vencedor ou não? Não, infelizmente não. Ele é um vencedor legalmente, porque em Cristo somos mais que vencedores, mas muitos irmãos na experiência do dia a dia não são. E eu quero muito que você seja um vencedor, amém, irmãos? Porque o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, aleluia. Então, nós queremos aprender como que eu posso ser então um crente vencedor. E aí, irmãos, nós temos esse vasto assunto que nós vamos falar durante 7 semanas, né? Jesus claramente falando com a igreja, amém? Quantos estão animados aqui, diga amém. Então você precisa abrir o seu coração, o seu espírito, e nós vamos então aprender muito, porque a Bíblia diz que o livro de Apocalipse foi um livro inspirado, né? O próprio Senhor, o Espírito de Deus se revelando a João. Então, tudo que nós vamos falar aqui, irmãos, é aquilo que o Senhor espera de nós como igreja, como corpo de Cristo, amém? E antes de eu ler o texto com você, da primeira igreja, eu quero dizer para você o seguinte: se eu fosse escolher uma igreja lá do Novo Testamento para congregar, eu acredito que tem 2, né? Nós vamos aprender, tem 2 assim que são top. Nós temos uma igreja que é a igreja modelo e padrão, né? Mas que é a Filadélfia. Mas a primeira igreja, que é o que nós vamos falar hoje, que é a igreja de Éfeso, é uma igreja top, né? Seria uma igreja que eu talvez desejaria fazer parte dessa igreja, né? A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja cheia de dons. Se você ler o livro de 1 Coríntios, você vai ver, tinha os dons, mas tinha uma bagunça na igreja também, muito pecado, pecados terríveis, pecados sexuais, era irmão botando outro irmão na justiça, é um negócio complicado, terrível, né? Mas Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja madura, era uma igreja que possuía líderes que eram sérios, era uma igreja, nós vamos ler o texto, comprometida com a obra de Deus, com a igreja. Então, foi para essa igreja que o Senhor destinou a primeira carta que Ele escreveu, que nós vamos ler hoje, e essa carta então faz parte de uma série, né, das 7 igrejas. A primeira já vai ser muito legal, você vai ser muito abençoado hoje, você crê nisso, amém? Está com o teu coração aberto, amém, irmãos? Então, o 7 significa perfeição da ação de Deus aqui, na terra, na história, na nossa história, da humanidade. Então, logo depois do Senhor ter revelado para João, ter se revelado, né, para João, Ele começa a ditar para João as cartas que ele deveria endereçar, né, para cada igreja. Qual eram as 7 igrejas, irmãos? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então você vai ficar afiado nas igrejas aí essas semanas, amém, irmãos? Mas vamos ler, eu quero ler com você então o texto, né, de Apocalipse 2, sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Vamos lá. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que vocês não podem suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti, e eu moverei do seu lugar teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Espírito Santo de Deus, eu quero convidar o Senhor a estar liberando vida, unção e revelação sobre nós, sobre a nossa igreja aqui em Guaratuba, nessas 7 semanas, que nós possamos aprender e que nós possamos ser renovados no nosso espírito, que nós possamos, ó Deus, crescer, avançar, ter revelação daquilo que o Senhor espera de nós, como igreja na terra. Eu declaro um ambiente profético entre nós, um ambiente de fé, corações abertos, espíritos prontos e preparados para receber a sua palavra e para serem transformados no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Como nós vamos fazer um estudo, né? Então, as pregações, elas vão ser pregações, claro, mas com uma ênfase também de aula, né? Porque você precisa entender. Eu não quero só inspirar você, mas eu quero que você entenda, de verdade, aquilo que o Senhor está querendo falar comigo e com você, com a igreja, através das 7 cartas, ok, irmãos? E essa carta então aqui, primeira carta, a igreja de Éfeso, ela começa com uma revelação do Senhor Jesus, a revelação sobre a pessoa de Jesus. E nessa carta o Senhor se revela dizendo que Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais, né, e que tem as 7 estrelas na sua mão. Então presta atenção, o candelabro, os castiçais, o candelabro, ele representa a igreja, e a estrela representa o mensageiro. Então, todos os estudiosos vão concordar com isso. Os 7 candelabros, os candeeiros, representam as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os líderes das igrejas, que Deus levanta. Tudo é Cristo, irmãos, mas é o Senhor quem vai levantar. Então, Jesus está se revelando como sendo aquele que anda no meio das igrejas, e que sustenta os seus líderes na sua mão, aleluia. Eu me sinto muito feliz com isso, em saber que foi Ele que me chamou, e é Ele que me sustenta. Foi Ele que chamou você, e Ele sustenta você também, amém, irmãos? Então presta atenção, Deus é aquele que anda no meio das igrejas, e tem os líderes então também nas suas mãos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Isso é sério. Para quem é a promessa final aqui da carta, irmãos? Não é para todo crente. A promessa final está aqui, bem no finalzinho, né? Ao vencedor. Repita comigo, diga, ao vencedor. Então não é para todos os crentes, é para aquele que vencer. Então, muitos pensam que ser um vencedor é ser alguém especial, né? Ser alguém acima da média. Mas ser um vencedor, irmãos, é apenas ser alguém normal em tempo de anormalidade. Alguém que não é levado pelas coisas do mundo, pelo espírito do mundo. Alguém que anda cheio do Espírito Santo. Ser um vencedor é você cumprir o padrão normal que Deus tem para os seus servos e para os seus filhos, para aqueles que são salvos. Sabe, eu não quero ser apenas salvo, nós queremos ser vencedores, nós queremos cumprir aquilo que Deus tem para nós.
Essa semana eu ouvi uma frase, o pastor Aloysio, meu Deus, o pastor Aloysio é um homem de Deus demais, irmãos. Eu amo andar na vinha, ser pastor da videira. E ele falando de liderança, mas eu achei tão forte, que ele disse assim, que o crente que ele não quer liderar uma célula, olha que forte, até os anjos se escandalizam com isso. Eu falei, meu Deus, né? Porque ele estava dizendo o seguinte, a Bíblia diz que quando Deus criou Adão com um propósito, lembra? Que era ele dominar, sujeitar, dominar sobre as aves, as aves, os répteis. Então Deus criou o homem para ele exercer liderança, domínio. E os anjos sabiam disso, porque eles viram, quando Deus criou conforme a sua imagem. Então quando um homem que entendeu a revelação de Deus, quando eu digo liderar aqui, não é só liderar uma célula, mas é uma questão de postura, de posição em Deus, de você ser influência. Então quando alguém não quer viver isso, até os anjos se escandalizam. Por quê? Porque é como um carro que foi criado para andar nas estradas, né? Mas fica na garagem, não cumpre o seu propósito. Quantos estão comigo, diga amém. Então ser um vencedor é você cumprir o propósito para o qual você existe, amém? Com o seu jeito, com as suas limitações, com as suas peculiaridades. Nós não somos uma fábrica, cada um de nós temos o seu jeito, suas peculiaridades, mas Deus chamou você para você influenciar, para você ser influência, para você ser modelo, padrão, amém, irmãos? Então, como é que eu posso ser um vencedor? Estudando cada uma dessas cartas, você terá um padrão do que seja então, do que é ser um vencedor. E porque aqui, nessas cartas, Deus mesmo mostrou o que Ele valoriza e o que está no seu coração. Acredita em mim, irmãos, esse estudo das 7 igrejas é muito precioso. Queria convidar você a vir todo domingo com o coração aberto para você aprender. Quantos querem realmente agradar ao Senhor aqui, diga amém. Nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos ser os vencedores, aqueles que vão reinar com Jesus. Então está aqui, nessas 7 cartas, as pérolas que o Senhor Jesus deixou para nós hoje como igreja. Então vamos lá, o que nós podemos aprender com o texto que nós lemos? Primeira coisa, nós aprendemos que um vencedor, ele possui um espírito de sacrifício. Diga comigo assim, um vencedor, ele possui um espírito de sacrifício. Então, olha o que diz ali o texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como também a sua perseverança. Presta atenção, deixa eu te falar algo para você. Jesus é aquele que passeia no meio da igreja, e Ele está vendo o que você está fazendo, amém? Tanto coisas boas quanto ruins. Por isso que cada um de nós vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer, nós vamos prestar conta do bem ou do mal que nós fizemos com o corpo. É isso que Paulo diz. Mas eu não quero falar aqui de coisa ruim, eu estou falando de coisas boas. Então, o Senhor Jesus é quem passeia no meio da igreja, e Ele está vendo. Ele está vendo, irmãos. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece também o seu labor, e Ele conhece a sua perseverança, amém? O primeiro sinal de um vencedor nessa carta de Éfeso, é que o vencedor tem obras. Diga assim, o vencedor, ele tem obras. Então aqui, já cai por terra, toda a mentalidade errada da graça de Deus, que diz que agora na graça, eu não preciso de fazer nada, eu estou em paz com Deus, eu estou tranquilo, nem no culto se eu não quiser, eu não preciso ir, eu não preciso de ganhar alma, eu sou filho, eu sou amado. Pois é, mas a revelação de que você é um filho amado, é o que vai te dar mais força, para você ter mais obras. Você vai ter obras, por quê? Porque você vai amar tanto a cruz, a obra do Calvário, que aquilo vai gerar em você o desejo de você agradar ao Senhor, falando para outras pessoas o que Deus fez na sua vida. Então, presta atenção, Jesus está dizendo que Ele conhece o trabalho, Ele está vendo, mas não apenas o trabalho, o Senhor também conhece o labor.
labor. E aí, qual é a diferença entre trabalhar e laborar? Qual é a diferença entre trabalho e labor, né? O trabalho, irmãos, é aquilo que você faz porque você sabe que é sua obrigação. Esse é o trabalho. Mas o labor é aquilo que você faz além do que foi pedido. Isso é labor, isso é laborar. Então, tem gente que trabalha, irmãos, só que tem gente que dá o sangue. Olha para mim aqui, presta atenção. A igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor Jesus. Você está comigo? Quem está comigo, você me ajuda. Se você der um glória a Deus, você me ajuda bastante aí. A igreja é dele, é ele que passeia no meio da igreja, é ele que está vendo as coisas. A Bíblia diz que ele está vendo o trabalho, mas ele também está vendo o labor. Você sabe, irmãos, tem vezes que a obra de Deus vai requerer de nós o labor. Sério. Semana passada a gente teve o reencontro, né? E, irmãos, foi bem puxado para nós. A parte organização, a parte de fazer o trem acontecer. Quinta-feira a gente foi para a chácara, eu acordei muito cedo, o dia inteiro na chácara, cheguei em casa meia-noite, no outro dia acordei cedo, foi o final de semana, irmãos, loucura, o corpo assim, sabe? Mas, quando nós vemos ali, os irmãos recebendo a unção, o mover de Deus, você fala, meu Deus, veja, naquele dia, naquele final de semana, naquele momento, requereu de mim não só o trabalho, mas requereu de mim o labor. Os irmãos estão comigo? Você sabe, irmãos, um time de futebol, por exemplo, ele pode ganhar um campeonato, ele pode ganhar, né? Com pessoas que trabalham. Mas o time vencedor mesmo, irmãos, é um time que veste a camisa, né? É um time que as pessoas não só trabalham, mas elas laboram. Essa semana ainda estava conversando, tive com o pastor Hermes essa semana, e a gente conversando, bobeira, coisas assim, normais. Sei que nós estávamos falando de futebol, e ele estava falando que ele admira muito lá o Cristiano Ronaldo, né? O cara já foi, não sei quantas vezes, melhor do mundo e tal, mas ele estava vendo que ele estava falando que ele viu uma entrevista, e essa entrevista diz que os amigos dele, de clube, não gostam nem de ir na casa dele, porque o lazer do cara é fazer academia. Então, às vezes ele faz uma festa lá, os amigos chegam, e aí diz que ele fala, ó, nós não fizemos nada hoje, bora para academia. Ele leva todo mundo para academia para treinar, né? Fala, meu cara, mas nós treinamos lá já no time, né? É uma loucura, não. Mas assim, o cara é o melhor do mundo, mas ele é um cara que labora por aquilo. Sabe, eu quero ser esse crente que o Senhor Jesus vê, não só trabalhando, mas laborando. Sério, irmãos, vai ter momentos que o ministério, o chamado de Deus para a sua vida, vai exigir de você mais que o trabalho, vai exigir o labor. Quantos estão dispostos a ser vencedores assim? Na igreja tem até muita gente disposta a trabalhar, mas o negócio de Deus são aqueles que vão além, que laboram, que soa, sabe, que não mede esforço, que se sacrifica para fazer o que tem que ser feito. Mas ainda tem algo que o Senhor olha. Na verdade são 3 coisas, né? Obra, labor, mas a terceira coisa é perseverança. Perseverança. O que é perseverança? É algo que você precisa ter quando as coisas estão ruins. Irmãos, é incrível, mas se você pegar, vamos falar de coisas naturais, tá? Vou falar de coisas naturais. Você pega qualquer empresário hoje de sucesso, rico, milionário, você pode puxar o histórico dele. No começo ele deve ter quebrado umas 2, 3 vezes, teve dificuldade, muitas dificuldades, mas a perseverança, a persistência fez com que ele chegasse aonde ele está. Aí você pega uma pesquisa, não estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas normais, naturais. Qualquer pesquisa, né? Geralmente as americanas são as mais eficientes, né? Mas vai comprovar que qual que é o problema de muitos negócios não darem certo. Por quê? Porque já no primeiro ano que abre, já fecha. Por causa das dificuldades, não houve perseverança, né? Insistência.
Isso acontece muito também na vida da igreja, né? Nós queremos muito algumas coisas, mas nós temos dificuldade para perseverar. Então, qual a diferença entre você trabalhar, laborar e perseverar, né? É que a perseverança você só tem quando há um tremendo desconforto dentro de você. Quando o desconforto causado para a execução da tarefa é muito grande, aí você precisa de perseverança, porque senão você vai desistir. Pode parar para pensar, todos nós aqui já tivemos momentos que a gente desistiu de algo, mas a gente só desistiu porque a gente ficou desconfortável, e no momento do desconforto a gente gosta de fugir. Mas a Bíblia diz que Jesus andava no meio das igrejas, e lá na igreja de Éfeso, ele percebeu que o povo, além de trabalhar e elaborar, eles eram perseverantes. Sabe, nós precisamos acreditar, crer naquilo que nós fazemos como igreja. Perseverar. Às vezes o diabo vai falar para você, para com isso, não está dando certo. Ele vai falar para você, nossa, olha quanta dificuldade. Ele vai colocar o problema nos irmãos, os irmãos não querem nada com nada, é isso, aquele outro. Nesses momentos de desconforto, você precisa continuar perseverando. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, persevera, irmão. Fala, no meio do desconforto, não para, não desanima, fala, persevera. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Perseverança então vem quando tem algo que está tentando impedir você de ir para frente. Sabe, irmãos, é aquele jogador, por exemplo, que ele continua, porque ele vê que o time está precisando dele. Ele talvez machucou, estendeu um músculo, né, da perna, da coxa. Ele está com dor, mas ele sabe que o time precisa dele. Ele persevera, ele vai até o fim. Às vezes nós achamos que vale a pena fazer muita coisa lá fora, mas no reino de Deus, a nossa atitude é diferente. Muitos se perseveram para coisas lá fora, mas o Senhor precisa de discípulos que perseverem pela igreja dele. Você precisa sonhar com a igreja, porque o Senhor Jesus morreu pela igreja, irmãos, amém? Então, a Bíblia diz que dos irmãos de Éfeso, que o Senhor conhecia o trabalho, o labor e a perseverança. Então presta atenção, era gente comprometida, irmãos, até o pescoço com a obra. Jesus está dizendo aqui, olha, eu conheço, eu estou vendo. Era gente comprometida com a obra, eles tinham encargo pela obra, irmãos. Sabe qual que é a diferença? Eu já acredito que você saiba, né? Mas de encargo e de cargo, é que o cargo é só você trabalhar, é o trabalho, é o título, é a posição. Agora o encargo, irmãos, é elaborar, é você fazer algo porque move no teu coração aquilo, é algo que está de dentro para fora, não é porque você só se comprometeu, porque você deu sua palavra, ou porque alguém falou, não, é porque está dentro de você, você precisa fazer aquilo, isso é encargo. Qualquer coisa que você faça não com esse coração, é só cargo. E cargo, qual que é o problema do cargo? É que cargo, ele funciona por mandatos, né? Você sabe que nas igrejas mais tradicionais é assim. Então tem assembleia todo final do ano, e lá eles vão então fazer uma assembleia para ver quem vai ser o presidente dos jovens esse ano, quem vai ser o presidente de missões, né? Aí você na verdade faz ali a assembleia, faz a votação, assume ali, por um ano, a pessoa tem aquele cargo, né? Mas acabou aquele ano, encerra o mandato. É assim. Mas aqui na videira, cada crente é um sacerdote, irmão. Porque é isso que está na Bíblia. E o seu mandato é até o dia que você morrer, ou Jesus voltar, o arrebatamento. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, amém? Você precisa ter um encargo no coração. Sabe, é muito bom trabalhar com gente que tem encargo, mas é terrível você trabalhar com gente que só tem o cargo. Ele até faz, mas ele faz porque fala, não, tem que fazer, né, cara, porque eu sou o líder, eu que estou aqui, eu tenho que ir fazer o quê? Mas é muito poderoso você trabalhar com alguém que aquilo que ele está fazendo
Ele não faz porque ele é alguma coisa, ele faz porque é o que move o coração dele. Ele tem paixão, ele ama fazer. Você não concorda comigo que é muito top você trabalhar com alguém apaixonado, sim ou não, irmãos? Tremendo demais. A segunda coisa que nós podemos ver, irmãos, é que nós aprendemos que um vencedor, ele não pactua com aquilo que Deus desaprova. Segunda característica que Jesus falou para a igreja de Éfeso, né? O texto está lá, ó, quero ler com você. Verso 2, né? E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Então presta atenção, se você quer ser um vencedor, comece a gerar uma indignação por atitudes que Deus desaprova. Veja, essa foi uma característica que Jesus disse da igreja de Éfeso, que ele ficava feliz, porque aquele povo ali, eles eram alguém que eles mediam os líderes, eles identificavam líderes que estavam lá com o coração errado, homens que se diziam apóstolos, mas não eram mentirosos. Então, se você quer ser um vencedor, você precisa ter esse coração. Eles não suportavam homens maus. O texto está dizendo aqui que eles provavam os líderes. Quando é provar o líder aqui, não é afrontar nada, mas eles provavam, através das escrituras, da postura. Será que esse é homem de Deus mesmo? Irmãos, você sabe disso, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas você não é cego. Você sabe que nós vivemos num tempo hoje, onde tem muitas pessoas que fazem da igreja um negócio, fazem da igreja um comércio. Pastores que se auto-intitulam, né? Ele olha no espelho, pega óleo, ele unge ele mesmo, ele diz, eu sou apóstolo, e ele sai falando, e é assim. A igreja de Éfeso, aqueles irmãos, aqueles discípulos, eles eram contra isso, eles tinham, sabe, eles confrontavam esse tipo de coisa, sabe, não tem nada de errado em você colocar à prova aqueles que lideram você. Você não suporta, você não pode suportar falsos líderes, sabe, isso é ser um vencedor. Na verdade nós somos cheios de respeitos humanos, nós não agimos como deveríamos, né? Muitas vezes a gente é muito politicamente correto, né? Quando na verdade tem algumas coisas que nós precisamos nos posicionar, porque nós precisamos ficar com a palavra de Deus, com o coração de Deus. Amém, irmãos? Há muita gente debaixo de uma liderança incoerente, que faz uma coisa, mas fala uma coisa, mas pratica outra, sabe? E aí nós não podemos nos calar. Não é você afrontar, desrespeitar. Sabe por que eu amo, na verdade, o pastor Aloysio, a Vinha, o pastor Hermes? Por quê? Porque são homens bíblicos, que tudo que falam com base sólida na palavra. Hoje mesmo de manhã eu estava acompanhando a live lá do culto da videira em Goiânia, e aí fizeram uma pergunta lá. Os irmãos, não sei se vocês têm acompanhado, tem tido muito temporal, muita chuva em Belo Horizonte, e tem sido terrível, tem devastado a cidade, inundado casas, shoppings, restaurantes. E essa semana eu vi uma líder, uma irmã abençoada, mulher de Deus, ela canta, né, uma ministra de louvor, e eu vi ela falando numa live, que era a mão de Deus pesando sobre a igreja, era a mão de Deus pesando sobre os líderes, sobre a cidade de Belo Horizonte, né? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão triste, falei para minha esposa, eu falei, meu Deus, esse não é o Deus que nós servimos. E na verdade o que tem acontecido lá, o mundo jaz do maligno, esse mundo é assim mesmo, nós precisamos orar para que, né, mas não vamos culpar Deus, mas enfim. Aí veio a pergunta lá em Goiânia, o pastor Aloysio responde perguntas lá antes de pregar. Nossa, irmãos, é tão poderoso, porque daí falaram para ele, pastor Aloysio, o que tem acontecido lá em Belo Horizonte, né? É a mão de Deus pesando, né? Meu Deus, irmãos, aí ele ficou ali 20 minutos
com montes de argumentos bíblicos para ensinar a igreja que esse não é o Deus que nós servimos. Então eu me sinto tão seguro andando na videira, irmãos, porque a gente não anda por aquilo que nós achamos, mas por aquilo que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Poderoso demais. Então, os irmãos de Éfeso, eles colocavam à prova, sim, os líderes. Eles testavam o espírito. Será que são homens de Deus mesmo? Será que tem encargo no coração? Ou às vezes, eu falo para você o seguinte, irmãos, eu vejo cada coisa. Eu sou pastor, então eu vejo cada coisa, irmãos, né? Agora faz tempo que eu parei de assistir, mas antigamente eu ficava assistindo esses cultos na televisão só para ver. Mas era só para passar raiva, porque tem muita coisa totalmente fora, errada. No tribunal de Cristo, cada um vai ter que prestar conta dessas coisas. Mas o vencedor, ele tem um filtro no coração, amém, irmãos? Ele não aceita essas coisas. Terceiro princípio que a gente vê, que o terceiro, nós aprendemos que o vencedor, o grande teste do vencedor, é a pressão. Fala para o irmão que está do seu lado, olha bem no olho dele assim, ó, bem lá no centro do olho dele, fala assim: a pressão é o seu teste. Diga, vencedores suportam pressões. Aleluia. Como é que você lida diante das pressões, irmãos? Versículo 3, olha lá o que diz: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Presta atenção, eu acho tão forte isso aqui. Vocês suportam provas por causa do meu nome, sabe por quê? Porque uma vez que você se declarou um crente, uma vez que você nasceu de novo, desceu as águas, se tornou um filho de Deus, e na hora da pressão você desvia da fé, você, irmão, você não está honrando o nome de Jesus. Hoje eu preparando em casa, eu fiquei pensando, né? Qual que é o nosso maior questionamento hoje, irmãos? Vamos ser sinceros. Nosso maior questionamento é que quando nós estamos passando por provas terríveis, nós falamos: Senhor, por quê? Eu sirvo o Senhor, eu não falto culto, eu entrego oferta, dízimo, eu vou na célula, eu ajudo tudo que eu posso. Por quê, né? Aí entra toda a nossa justiça própria. Mas a grande verdade, irmãos, é que o Senhor Jesus teve pressões, os seus discípulos tiveram pressões, né? Aqueles que seguiram Jesus tiveram pressões, os grandes avivalistas agora da nossa geração tiveram pressões. Não adianta, você vai ter pressões na vida, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o seu bem, e as pressões que você tem, irmãos, é só para fortalecer as suas raízes. Mas o teste do vencedor é que ele tem uma fé forte e que consegue aguentar na hora da pressão. O grande teste é a pressão. E o vencedor, irmãos, ele é testado na pressão. Não olhe para a pessoa em dias de festa. Olha o que eu vou te falar aqui. Em dias de festa, qualquer um sorri. Olhe para as pessoas no dia da luta delas. Olhe para elas nos dias das nuvens cinzas, escuras. Porque, na verdade, é diferente. Deus é diferente de nós, irmãos. Deus, ele espera a nossa cabeça esquentar, e daí ele abaixa o ouvido para ouvir. É ou não é? Agora, o que nós falamos? Não fala nada agora, porque você está de cabeça quente. É ou não é? Mas é na hora da guerra que você vai medir o timbre de um soldado. Tudo que nós temos passado, irmãos, é um treinamento. Passado que eu digo, perdão, tudo que você tem aprendido é um treinamento. Sério, hoje eu até estava pensando em pregar outra coisa, porque esse é o problema do pastor da videira, né? Tem tanta coisa para pregar que ele fica, meu Deus, o que eu falo para a igreja hoje, né? E eu ia pregar até uma outra palavra, daí depois eu senti que eu começar essa série. Mas baseado naquele texto que Jesus dormiu no meio da tempestade. Aí o pastor Naor estava falando, estava ouvindo um áudio dele, e o pastor Naor falou assim: você só consegue ter vitória no problema só se você conseguir dormir diante dele, né? Porque a maneira que Jesus fazia batalha espiritual era dormindo.
Jesus só acordou para repreender porque os discípulos acordaram ele, porque senão, irmão, ele não estava nem aí com o vento. Ele ia dormir e acordar só lá do outro lado. Mas os discípulos, né? Senhor, vou morrer, né? Aí, por causa das crianças, então ele, né, acalmou o vento e tal. Mas a maneira de Jesus fazer batalha era descansando, né? Ô irmãos, é forte, o evangelho é poderoso demais. Você tem sido abençoado pelo poder do evangelho, sim ou não, irmãos? Então, falando da pressão, você precisa aprender a descansar. Aí você aprende na teoria. Na teoria você já aprendeu. Quando já aprenderam aqui na teoria? Só que daí vai vir o problema na prática. E esse problema às vezes vai ser o dinheiro, casamento, saúde, né? Alguma outra situação. Aí é hora de você mostrar o timbre na prática. Porque o treinamento, né? O cursão, o CTL, o culto, aquilo que você ouve é poderoso demais. Mas é na hora da guerra que você vai ser testado. E às vezes você vai reprovar. Não fique condenado nem acusado, mas continue perseverando. Você vai passar. Então, acredita em mim, irmãos. O vencedor é aquele que tem a capacidade de suportar pressões. Olha para mim, presta atenção. Talvez até hoje você tinha uma característica. Qual era a característica? Talvez que na hora que a pressão vinha, você fugia, se escondia, parava, né? Mas agora, em nome de Jesus eu declaro, você vai continuar perseverando. Está pressionado? Amém, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu vou dormir, eu vou descansar, o Senhor vai resolver isso para mim. Eu creio nas promessas, eu creio que o Senhor é o meu provedor, e se eu não tenho nada que eu possa fazer, então eu só vou crer e confiar. Persevera. Irmãos, você é um vencedor. Vencedor é aquele que supera pressões. Quantos querem ser um vencedor na prática? Diga glória a Deus. Então, suporte a pressão por causa do nome do Senhor. Não esmoreça em tempos de dificuldade. Esse é um padrão de um vencedor. As dificuldades vêm, e às vezes elas vão abater o teu espírito, né? Mas como nós falamos semana passada sobre o louvor, na hora que vir, você tem que fazer uma escolha. Quando aquela dificuldade grande vem e abate o teu espírito, nesse momento você tem uma escolha para fazer. Ou você vai se permitir ser dominado pelas suas emoções, medos, e aí esse caminho é um caminho difícil, muito ruim. Ou você vai decidir confessar a palavra de Deus, cantar louvores ao Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer o milagre acontecer. É uma decisão. Decida fazer certo. Quarto princípio, irmãos, é que nós aprendemos que o vencedor nunca perde o primeiro amor. Diga, o vencedor nunca perde o primeiro amor. Vamos ler o texto? Olha o que ele diz. Até agora foi só elogio, irmãos, mas agora vem uma exortação. Tenho, porém, faltou o M aqui, né? Contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão eu venho a ti e eu moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Aleluia. Então presta atenção. Aqui nós aprendemos uma estratégia com Jesus, né? Quando você for exortar alguém, primeiro você começa elogiando. Primeiro você fala, rapaz, você é fera, você é top, você é um cara top, mas ó, preciso falar um negócio para você. Porque é assim que Jesus fez. Ele reconhece o labor, o trabalho, a perseverança e tal, mas agora ele vem e fala, olha, mas eu tenho algo, vocês abandonaram o primeiro amor. Então, a palavra primeiro no original aqui é protem, que significa melhor. Então aqui é o melhor amor. Então,
o primeiro amor é sempre o melhor amor. Mas sabe por quê? Presta atenção. Repetir. O primeiro amor, ele é sempre o melhor amor. Porque o primeiro amor não é o seu amor por ele, mas é o amor dele por você, que foi demonstrado na cruz. Então, lá no livro de 1 João, João fala isso, né? Vocês me amam porque eu amei primeiro. O primeiro amor é de Jesus, não é o nosso, irmãos. O nosso amor é só uma resposta. Irmãos que são vencedores, são irmãos que eles tiveram revelação do quanto eles são amados. Sério, irmãos que são vencedores, que têm encargo pela obra de Deus, que amam a igreja, são irmãos que eles entenderam quanto são amados, porque esse é o primeiro amor. Então, Jesus está dizendo, vocês esqueceram o primeiro amor, vocês agora estão querendo me servir baseado no tanto que vocês me amam, mas esse não é o centro, é o quanto que eu amo vocês, é o quanto que vocês são filhos amados. Por isso o primeiro amor é sempre o melhor amor, e o melhor amor é o amor que foi demonstrado por você na cruz de Cristo. Então a palavra aqui, né, o melhor amor é isso. Vocês trabalham, vocês têm encargo, vocês têm perseverança, no meio da pressão vocês seguram as pontas, mas vocês ficaram muito formais. Vocês se relacionam comigo de uma maneira muito mecânica. Vocês se acostumaram com o mover de Deus, com a glória de Deus. Ô, irmãos, essa igreja tem tudo a ver com a videira, acredita em mim. Porque eu creio que nós somos uma igreja que agrada o Senhor. Irmãos, sério, se você for fazer parte de qualquer outra igreja, eu não tenho nada contra, mas você vai ver que eles não têm a pegada que nós temos, irmãos. Porque andar na videira tem que ser vencedor mesmo. Porque a gente tem o culto, tem a célula, tem discipulado, tem encontro com Deus, tem reencontro, tem GE, no meio do negócio tem projetos, tem isso, tem aquilo e outro, e o nosso alvo é sempre ganhar almas e casa de milagre, e tem as conferências que a gente vai para ser cheio do Espírito. Oh, aleluia! Tem obra, tem labor, tem tudo. Mas aqui o Espírito está dando uma exortação, falou, olha, cuidado, para que vocês não continuem fazendo assim, mas mecanicamente. Entendeu? Como se fosse só um trabalho, uma coisa, uma rotina, sem propósito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, existem muitas coisas que caracterizam o primeiro amor. Vou destacar algumas aqui. Primeiro, quem ama, né, ou melhor, quem sabe que é amado, e em resposta disso ele ama ao Senhor, ele se relaciona. Diga comigo, se relaciona. Então o primeiro amor fala de relacionamento, de paixão por alguém que você conheceu. E nós precisamos ser apaixonados por Jesus, irmãos. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem num jardim. Não foi numa fábrica. Foi num jardim, por quê? Porque Deus queria que o homem tivesse comunhão com Ele, deleite. O nosso maior desafio, sabe, é amar o Senhor, é ser fascinado pelo caráter e pela santidade do Senhor. A gente só vai conseguir chegar lá quando a gente voltar de novo lá onde que a gente caiu, lá quando a gente se converteu. No dia que você se converteu foi o dia que você descobriu o quanto que você é amado. No dia que você se converteu foi o dia que você olhou para você e você fala, como que pode um pecador terrível que nem eu, que fiz tudo errado, chutei o pau da barraca, meu Deus, eu tenho vergonha até de falar, mas como é que pode um Deus me amar tanto assim? Como é que pode Deus me aceitar desse jeito? Nesse dia você nasceu de novo, por quê? Porque você teve revelação do quanto você é amado. E aí qual que é o resultado disso? É que quando você converte, você quer dar tudo para Jesus, tudo. Pessoas que se convertem, elas vêm, já quer fazer o cursão CTL, fazer os dois juntos, já quer ir para o reencontro e tal, e quer liderar, porque ela quer tudo, porque ela entendeu o quanto ela é amada. Ela entendeu o quanto que Deus fez por ela, ela fala, eu tenho que fazer tudo isso também por Ele. O tempo vai passando, e você se esquece que você foi tão perdoado, e aí às vezes você fala assim, não, mas agora eu tenho obras, não, agora eu não falto mais célula, eu sou isso, você se enche às vezes de justiça própria,
E aí aquilo que tinha muita vida no que nós praticávamos começa a não ter tanta vida mais. Porque a gente abandonou o primeiro amor, que na verdade é o amor de Deus por nós. A gente perdeu a revelação do quanto nós somos amados. Quem ama, ele também tem entusiasmo. Quem ama, ele tem entusiasmo, ele vibra com as coisas de Deus. Essa é a verdade. Irmãos, eu sou pastor há anos, eu sei como é que é um novo convertido. Eu sei, o novo convertido, irmão, ele é, meu Deus, a gente se alegra em ver um novo convertido. Ele acabou de descobrir o sacrifício de Deus na cruz, o quanto que ele é amado, e agora ele, meu pastor, conta comigo, eu estou aqui porque deve ele é entusiasmado. Mas eu também sei o que é, às vezes 3, 4, 5 anos depois, aquele mesmo irmão ter que lidar com essa crise de ter perdido o primeiro amor. Por isso que você nunca deve parar de meditar no quanto você foi perdoado. Sabia? Pastor, mas isso é tão básico. Isso é o beabá do evangelho. Não é não, irmãos, acredita em mim. Não é. Não se ache, irmão, não fique se achando, porque você não é nada sem Cristo. Eu não sei, vou dar um aspas aqui, eu não sei quantos ouviram essa semana. Eu até compartilhei no meu Facebook lá, né? O pastor Aloysio respondendo uma pergunta lá em Goiânia. Aí perguntaram para ele assim: pastor Aloysio, eu não consigo entender quando o senhor fala de justiça própria. Aí o pastor Aloysio disse assim: bom, perguntas sinceras, respostas sinceras também. E ele deu um exemplo que eu achei tão poderoso. Vou contar para você. A justiça própria é quando você acha que você, pelas suas forças, pelo seu merecimento, consegue agradar a Deus, consegue ser salvo, consegue chegar no céu. Isso é justiça própria. É você dar valor às suas obras. Não, o valor que nós temos que dar é na obra de Cristo, amém, irmãos? É por causa dele que a gente é salvo, é por causa dele que a gente é justo, é por causa dele que nós somos abençoados, porque tem tudo a ver com ele, amém? E aí o pastor Aloysio deu um exemplo assim, vou dar um exemplo para você entender. Vamos dizer que na Bíblia dissesse assim, só vai ser salvo quem conseguir dar um pulo e chegar lá nas nuvens. Aquele que der um salto e chegar nas nuvens, esse vai ser salvo. Quem não conseguir, não está salvo. E aí então, todo mundo começa a treinar. Vamos treinar e vamos pular. E aí, a maioria do povo, meio gordinho que nem eu, né? Consegue pular meio metro. Fala, nossa. Treina muito, treina. O máximo que ele consegue pular é 1 metro de altura. Mas você sabe, é mais ou menos, irmãos, 10.000 metros daqui até nas nuvens, 10 quilômetros. Mas o máximo que a gente consegue pular é só 1. Mas aí, tem aquele, que ele é mais atlético, ele é maior, ele treinou mais, e ele consegue pular 2 metros. E agora ele começa até a dar treinamento de coach, dizendo como que você pode pular mais alto. E ele dá palestra, vende curso na internet, porque ele não consegue pular só 1 metro, agora ele pula 2. Mas para ser salvo tem que pular 10.000 metros. Aí agora descobriram o salto com vara, irmão. Se você usar vara, você consegue chegar até 7 metros. Uau! Agora esses que pulam 7 metros, esses que ficam ricos. E eles começam a ir nas igrejas, dar curso, ensinar você como ser um cara melhor, porque agora você vai conseguir pular 7 metros. Mas para ser salvo tem que ser quantos? 10.000 metros. A grande verdade, irmãos, é que não importa se você pulou 7 metros ou meio metro, você não vai ser salvo do mesmo jeito, porque nada do que você faça vai fazer você chegar no céu. Aí Deus teve uma ideia. Deus pegou o seu filho e ele enviou ele na terra. Uau! Ele pegou eu e você no colo, e num salto só, ele levou a gente direto para o céu. Aleluia! Essa é a obra da cruz. Ele nos levou. Tem nada a ver com você.
Tem nada a ver com tuas obras. Com aqueles 2 metros que você pulou, tem tudo a ver com Ele. Aí quando você entende isso, você não fica entusiasmado, irmãos? Você não fica entusiasmado, sim ou não? Eu ouvi esse negócio no Facebook, eu falei, meu Deus, eu vou compartilhar. Eu já queria sair contando para todo mundo esse exemplo, que eu falei, nossa. Porque a maioria das pessoas, elas ficam querendo falar, não, faça isso, faça aquilo, para você ser melhor e tal. Amém, faz, mas, irmão, só tem uma coisa que vai fazer você voar alto. O nome dessa coisa não é uma coisa, é uma pessoa, é Jesus Cristo e a sua obra consumada. Então, quando você entende essas coisas simples, você fica entusiasmado. Então, por isso que uma das coisas que quem está no primeiro amor, que entendeu o quanto é amado, entendeu a obra da cruz, ele é entusiasmado. Porque ele sabe que é por causa de Cristo, não tem nada a ver com ele. Quem ama também não mede esforços, irmãos. Ele faz o que precisa fazer para agradar a Deus, para cumprir o propósito. Pessoas apaixonadas, elas topam qualquer coisa quando estão comigo. Quem ama também é fiel. Ele não se vende. Então hoje o Senhor está chamando eu e você para a gente voltar para o primeiro amor. Lembrando que é meditar no quanto você é amado. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor é o dele. Amém, irmãos? Vou lá que já deu meu horário. Quinto, nós aprendemos que o vencedor, ele é um ministro de Cristo. Amém? Olha qual foi a outra palavra de Jesus. Tens contudo ao teu favor que vocês odeiam a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, quando Jesus fala que odeia um negócio, é porque ele odeia mesmo. E aqui ele elogiou de novo a igreja de Éfeso. O que significa então essa obra dos nicolaítas? Quando não há nenhuma menção na Bíblia sobre o nome citado, você deve recorrer na história. Mas quando na história também não menciona nada, que é o caso aqui, a história da Bíblia não vai mencionar nada sobre esse nicolaíta, ou Nicolás, não menciona. Então, quando você não encontra nenhuma menção na Bíblia, nem na história, é porque esse nome é simbólico. E se ele é simbólico, o significado, a priori, está lá no significado do nome mesmo. E o que significa nicolaítas? Ele é uma junção de 2 palavras, Nicos e Laicos. Nicos significa conquistador ou dominador. Laicos significa leigos ou povo comum. Então, nicolaíta significa o quê? Dominador do povo comum, dominador do povo, dominador dos leigos. Então, o que é esse movimento, irmãos? Esse movimento fala do clericalismo dentro da igreja. Vou ser rápido aqui por causa do meu horário, mas o que significa o clericalismo? É o seguinte, são igrejas onde eles selecionam alguns como se fossem mais santos, e o povão é ralé. Entendeu? Os bispos, os pastores, os obreiros, esses são ungidos, mas o povo, não, esse não é nada. Orar por libertação é só os obreiros. Orar por cura é só eles. E o povo vem, senta, ouve, oferta e vai embora. Então presta atenção, Jesus está dizendo que odeia isso. Sabe por quê, irmãos? Vou te falar por quê. A Bíblia diz, 1 Pedro 2,9, para nós isso, hein? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós, irmãos, somos raça eleita, somos sacerdócio real. Você é um sacerdote. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você é um sacerdote. Fala, você pode expulsar demônios. Diga, você pode curar enfermos. Você pode pregar o evangelho. Diga aleluia. A igreja de Éfeso era uma igreja que crescia, sim, por quê? Porque o povo era sacerdote. Não tinha clericalismo na igreja. Não tinha esse negócio de uns serem mais santos que outro. Não. O Senhor Jesus ficou feliz com eles, irmãos. O Senhor Jesus falou, olha, eu também odeio essas obras. E aí, por que nós somos uma igreja em célula?
Porque nas células é assim que acontece, irmãos. Lá na célula tem os líderes de célula que são os facilitadores, mas todos nós podemos falar na célula, todos nós oramos, todos nós participamos, porque cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro, amém, irmãos? Eu sei que tem gente que acha que o pastor está mais perto de Deus. Tem gente que ele fala assim: pastor, ora por mim. Eu falo: irmão, eu posso orar, mas se você orar, acontece. Não, pastor, eu sei que você está falando isso para me agradar, mas o senhor está mais perto de Deus do que eu, né? Mentalidade errada, que foi gerada por causa de toda essa estrutura clerical. Mas a grande verdade da palavra é que nós somos sacerdotes, todos. Se você aceitou Jesus, o Senhor mora em você, e você pode ser um sacerdote na terra, amém, irmãos? Então preste atenção. Quero terminar da mesma forma que o Senhor Jesus terminou a sua carta, estimulando você a se tornar um vencedor. E no verso 7, ele diz qual que é o prêmio do vencedor. Olha o prêmio, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Então isso aqui nos faz lembrar da queda. Quando o homem caiu, Deus ele fechou o caminho da árvore da vida. Mas agora ele diz que aqueles que creram no Senhor Jesus, renasceram em Cristo, aqueles que são os vencedores, ele está abrindo o caminho de novo, para comer da árvore da vida, que está lá no meio do jardim. Lá em Gênesis, começa com o pecado do homem, e o caminho da árvore da vida sendo travado pelos querubins. Mas em Apocalipse, termina com a obra da redenção sendo consumada, todos nós sendo salvos por Cristo, e aqueles que vencerem, tendo acesso de novo ao jardim, tendo acesso à árvore da vida novamente. É para todo crente isso, irmãos? Só para aquele que vencer. Quantos querem ser vencedores? Então fica de pé, em nome de Jesus. Nosso horário já foi. Quantos foram abençoados hoje? Queria que você viesse realmente com expectativa, irmãos. Todo domingo. É uma maratona de 7 domingos. Mas todo domingo você vai aprender coisas poderosas. Deus vai falar com você. 2020 é o ano da chuva de Deus, amém, irmãos? E você que for o vencedor, você vai ser encharcado pela chuva do céu. Amém? Que o Senhor, passeando entre nós aqui na videira, Ele possa ver na minha vida, na sua, o trabalho, o labor, a perseverança. Que Ele possa ver que a gente também odeia a obra dos nicolaítas, porque aqui cada crente é um sacerdote. Mas que Ele não venha nos exortar dizendo que nós esquecemos do primeiro amor. Não. Nós nos alegramos todo dia, porque nós acordamos de manhã e podemos dizer: eu sou amado de Deus, eu sou filho amado. Você sabe que o texto, ele termina dizendo que se eles não se arrependessem, Deus ia arrancar o candeeiro. Eu vou falar algo para você: se você for em Éfeso hoje, lá em Israel, você vai lá, não tem igreja mais cristã. Eles não se arrependeram, e Deus removeu o candeeiro, a igreja. Sabe, irmãos, isso é sério. Nós queremos o avivamento em Guaratuba. Você quer o poder de Deus aqui fluindo? Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus acerca dos vencedores, amém, queridos? Abraça o irmão que está do seu lado, vamos orar uns pelos outros, vamos encerrar o culto. Queria que você declarasse sobre o seu irmão aí, que ele possa ser perseverante, que ele possa ser um guerreiro, que ele não desista, que ele não se desvie, mas principalmente, que ele nunca deixe esse primeiro amor se esfriar. O primeiro amor é a convicção do quanto nós somos amados, que ele nunca possa perder essa convicção, amém, queridos? Vamos orar? Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus, como igreja do Senhor.